Peregum alawatitu, peregum alawatitu, baba peregum alawalese, peregum alawatitu, eu, assim, eu, assa, eu, eje, assau, peregum alawatitu, peregum alawatitu, baba pelegum alawalese, pelegum alawatitu, eu, sangue, eu, assa. Eu, sangue, eu, assa. Boa noite a todos. Passando aqui para poder fazer essa live simples para falar sobre as folhas sagradas, né, sobre um pouco do Orixá Ossan. Deixa eu só mexer em algumas configurações para falar sobre folhas sagradas e Ossan. Pelegum alawatitu, pelegum alawatitu, baba peregum alawalese, peregum alawatitu. Vamos dar início aqui, né? Eu me chamo Baba Júnior Alabumi, iniciado no terreiro Eleaxé Yaomi Falaió. E excelente noite a todos. Falar um pouco aqui sobre as folhas e o cuidado, né, que se deve ter com o uso das folhas, né? Começando com aquele ditado tão conhecido, falado Koseuê, Koseorixá, sem folha, né, não temos orixá. Né? Nas religiões de matrizes africanas, Umbanda, Candomblé, né, culto tradicional iorubá, né, o uso das folhas é fundamental, né, essencial para que a gente faça as nossas ritualísticas, né, para os orixás, para os encantados, para os nossos ancestrais, né? E as ervas, elas são energias e forças, seres vivos, né, que trazem essa força, né, esse axé, essa vida, né, utilizados em magias, em iniciações, como pós de proteção, nas iniciações, né, nos ritos iniciáticos, em assentamentos, né, defumações e tantas, né, rituais, né, principalmente na própria medicina, né. Então, em sabão da costa também, então o uso das folhas, né, é extremamente vasto, né, depende da necessidade, né, seja pilado, macerado, cozido, né, cada folha ela traz a sua essência, né, traz a sua força. Meu sacerdote ele costuma dizer que a mesma folha que cura é a mesma folha que mata, né? Então existe aí a necessidade do bom senso, né, do uso das folhas. Não é simplesmente achar, imaginar que deve utilizar aquela folha. Tem que ter um conhecimento para utilizar de forma adequada, para que traga para você equilíbrio, harmonia, né? As folhas elas têm essa
cada um tem a sua energia de foco, de cura, né, de movimentação, de harmonia, de equilíbrio, de descarrego, né, e até também para trazer a força de algum ancestral, de algum orixá, né. Então depende o uso, né, qual vai ser colocada a finalidade, né. As folhas são guardiães de axé, né, cada folha tem o seu mistério espiritual, tem a sua ligação com um determinado orixá, né? E não tem como falar de folha sem falar do grande detentor do poder do ofó das folhas, que é o orixá Ossan, né? A divindade Ossan, né? Onixegun, né? Conhecido como o curandeiro, né? Ou o grande Oxô, o grande feiticeiro, né? Ossan é o orixá que é responsável pelo domínio e o axé das folhas e dos elementos naturais, né? É importante a gente ter isso em vista, porque ao utilizar as folhas, nós precisamos pedir licença, né, ao sangue, né, para que ele traga esse axé, esse ofô, esse encantamento com plenitude, com força, né, para que o ritual, né, seja feito com o máximo de axé possível, né? Então, é necessário sim, através dos oriquis, das aduras, das rezas, a gente pedir permissão ao orixá Ossan, né? Alguns mais antigos falam que ao colher as folhas nós temos que fazer reverências, né, a Aroni ao San, né, pedindo licença para adentrar na mata, né, e fazer pequenos tributos ali, né, em ofertas, para pedir a permissão para colher as folhas, né. Tem determinadas folhas que têm o seu horário específico para fazer essa colheita, né. Hoje em dia a gente sabe, né, que o mundo ele está avançando, evoluindo, crescendo, e muitas das vezes certos terreiros e pessoas não têm mais essa facilidade de colher a folha, e a gente praticamente, grande parte de nós, né, já compra ali numa casa de artigos religiosos, né, numa feira, e tá tudo certo, né, o tributo ao sangue tá sendo feito de uma certa forma. O grande alerta que eu venho trazer aqui, né, para as pessoas que estão assistindo com o uso das folhas, é que não podemos tomar qualquer banho de folha, não podemos fazer qualquer coisa que a gente vê no TikTok, qualquer coisa que a gente vê na internet, no YouTube, né? Que a pessoa ela vai estar passando algo, quando se fala de um banho de folha, de algo que deu certo para ela, de algo que deu certo para uma pessoa próxima, né? Quer que eu chame a atenção? Como falei no início, cada pessoa ela tem uma energia única, uma personalidade, é um espírito único. Tem a essência do seu ori, tem a essência dos seus ancestrais, dos seus antepassados, né? Então, é necessário que tenha-se o bom senso de fazer uma consulta para entender quais são as folhas, né, compatíveis com a sua energia espiritual. E não simplesmente, eu vi um banho de folha de arruda e vou tomar esse banho de folha. Pode ser, de uma certa forma, prejudicial para você, para a sua espiritualidade, né? Porque cada pessoa é uma energia, é um ori, né? E isso pode trazer alguns tipos de prejuízos, né, a você, né, em vez de trazer o benefício. Tem também uma grande discussão, né, falado aí que tem banhos que é do pescoço para baixo. Para mim, né, a Labomi, banho de pescoço para baixo não é mais adequado. Eu acredito que numa consulta oracular, no jogo de búzios, no Mérito de Logum, né, enfim, os oráculos que eu tenho acesso, né, o oráculo que eu tenho acesso, né, mas qualquer outro sacerdote, né, com bom senso, vai buscar entender quais são as folhas ali, né, mais compatíveis à energia da pessoa para que utilize e assim tome-se o banho do corpo inteiro, né? Mas isso é uma percepção, é um conceito que eu penso, é uma opinião minha, né? Uma opinião pessoal minha. Então eu não sou tão a favor dessa coisa do banho do pescoço para baixo. Eu acho que o banho ele deve ser tomado de forma integral, completa, né? E reforçando aí, né, com todos que precisa ter esse bom senso e cuidado, né? Não é qualquer ritualística que você vê alguém ensinando ou trazendo
que necessariamente vai ser bom para você. Então, busque orientação espiritual, né? Seja no jogo de búzios, no Peleifá, no Iquimfá, enfim, né? Um oráculo que você, com alguém que você tenha confiança, né? Para poder trazer essas informações para você, específicas para você, né? Que você tenha uma confiança, para assim você estar fazendo, né? Seja um banho, seja um ritual com aquela segurança, né? De não é algo que foi feito para outra pessoa fazer, algo que é feito específico para você, né? Então é importante ter esse cuidado, ter essa atenção com folhas, né? Porque voltando ao que o meu sacerdote me ensinou, né, para Raimundo de Xangô, a mesma folha que cura pode ser a mesma folha, né, que mata, né? Então devemos ter esse cuidado, essa atenção, né? E caso as pessoas, muitas pessoas, né, não têm esse pensamento e aí acabam pagando para ver, né? Se der certo, axé, que bom, maravilha, mas e se não der certo, né? Então, folha é um assunto muito sério dentro das religiões de matrizes africanas e, infelizmente, eu vejo muitas pessoas tratando de qualquer forma, de qualquer jeito, ensinando de qualquer forma, ensinando de qualquer jeito. Não, as folhas têm, cada uma tem o seu uso específico, folhas quentes, folhas frias, folhas de essência masculina, de essência feminina, né? Então, o mundo, o universo das folhas, né? Que esse grandioso orixá Ossan, né, traz para a gente é muito vasto e a gente precisa buscar conhecimento, né? Para poder fazer qualquer ritualística que seja com segurança, né? Então, essa pequena live, né, feita é mais para poder chamar a atenção, né, de cada pessoa que possa estar assistindo, que é necessário ter um conhecimento ou buscar pessoas, né, de confiança para fazer uma leitura no oráculo, no jogo de búzios, né, para que você tenha confiança em saber como utilizar a folha, de qual forma procede, né, se é macerado, se é pilado, se é cozido, né, especificamente para você. Então, minha gente, tenham atenção, tenham cuidado, né, com essas ritualísticas que são ensinadas, né, porque muitas vezes pode dar muito certo, mas infelizmente pode também dar muito errado, e essa não é a intenção, né? A intenção é que a gente busque a espiritualidade para a gente crescer, para a gente evoluir, né? Seja como ser humano, seja espiritual, né? Enfim, agradeço aos meus ancestrais, ao Orixá Exu, né? Por tudo. E eu finalizo aqui, né? Com a cantiga que eu gosto muito do Orixá Ossan, né? Quem por acaso tiver alguma dúvida ou quiser perguntar algo, tá em tempo ainda, tá bom? Tete komateu, awani shonile, 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 tete komateu, awani shonile. Ossan, eu assa, eu é assal. A todos eu desejo uma excelente noite, né? Que a energia do Orixá Ogum, né, possa trazer para todos nós caminhos abertos, força, proteção e muito axé. Axé Irê, Axé Odara, né? Salve, Ossan. Assa, eu é assa,